Olá, seja bem-vindo à terceira temporada do podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Aqui discutimos as melhores práticas, inovações e tendências e os desafios do cuidado humanizado na saúde. O objetivo da Sobresp é transformar a experiência de pacientes, familiares e profissionais, oferecendo insights poderosos para um ecossistema de saúde mais eficiente e centrado nas pessoas. Junte-se a nós e conecte-se a um futuro mais humano na saúde. Neste episódio eu converso com Rafael Leão, presidente do Conselho Deliberativo da Sobresp e autor do livro Cuidado Compartilhado, Engajamento de Pacientes e Família. Curioso para saber como foi a conversa com o nosso convidado, eu pensei em alguns cortes para você, ouve aí. O cuidado compartilhado, ele não é apenas uma estratégia, é uma filosofia que deve ser integrada em todas as interações no ambiente de saúde. Porque quando nós priorizamos a inclusão dos familiares e uma comunicação aberta, criamos um ambiente de cuidado que ele é verdadeiramente humano. Existem várias estratégias que nós podemos fazer para promover esse engajamento. Então, a gente tem o cuidado centrado, a gente tem que promover o engajamento, nós temos que ter melhores desfechos clínicos, temos que melhorar a nossa experiência, a experiência dos nossos colaboradores, a experiência do paciente. E a gente sabe que 78% as altas dos pacientes de emergência, eles não entendem as informações que foram fornecidas naquele momento. E quase todos os pacientes, eles não perceberam que eles não entenderam o que foi dito. Agora a gente pergunta, mas será que isso só acontece para quem tem baixa escolaridade ou acontece para todos? Então isso acontece para todos. A nossa comunicação, ela tem que ser uma comunicação clara, ela tem que ser uma comunicação objetiva e com metas. Então a gente tem que trabalhar aí dentro do nosso plano as metas terapêuticas, se a gente está conseguindo alcançar ou não, e entender. E aí, preparado? Então vem comigo, eu sou Túlio Fonseca e estou muito feliz de estar com você aqui hoje. Sem mais delongas, quem é o nosso convidado deste episódio? Eu acho que fala que eu sou muito cuidadoso, que eu sou muito amigo, que eu sou família, eu sou um profissional muito cuidadoso em relação ao meu paciente, aos meus cuidadores, porque eu falo que quando a minha especialidade, ela é uma especialidade que mais tem contato hoje com a família. Então, eu sou pediatra, nenhuma especialidade tem tanto contato ativo com a família. Eu falo que eles também são os meus cuidadores. Que eu cuido, mas eu também sou cuidado durante todo esse processo, nessa jornada de internação. Então, dessa parte, eu acho que quando eu saio da sala, é isso, de grosso modo, que eu imagino que falam, e falam bem, porque eu sou um profissional respeitoso, eu sou um profissional que pensa muito nos meus pacientes e o que eu vou fazer de melhor e sempre tentando melhorar o cuidado e essa jornada para eles. Bom, o desafio de hoje é imenso por uma série de questões, mas eu dou as boas-vindas aqui agora ao Rafael Leão, que, entre outras coisas, é presidente do Conselho Deliberativo da Sobresp na gestão 25-26. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado, Túlio. Estou à disposição. Eu falo que é muito importante
esse bate-papo. Eu quero aí agradecer a todos os meus pacientes, aos associados e, principalmente, aos familiares e cuidadores, que eu acho que esse episódio vai ser muito importante para todos. Rafael, eu queria começar falando do seu livro, né? As pessoas estão ouvindo a gente, precisam saber, você lançou um livro agora, e esse livro fala sobre cuidado compartilhado. Ele é uma contribuição fundamental para a área da saúde, principalmente para a experiência do paciente. Como é que você acredita que publicações como a sua podem influenciar a melhoria da experiência do paciente no Brasil, especialmente considerando os desafios do nosso sistema de saúde atual? Bom, Túlio, eu acho que é fundamental tudo que nós falamos, tudo que nós vamos fazer em prol aí dos nossos pacientes, dos nossos familiares. Quando a gente fala de engajamento ou de um cuidado compartilhado, né, como eu vou compartilhar esse cuidado, a inclusão dos familiares nas decisões sobre o tratamento, eu falo que é uma prática que ela deve ser incentivada em todas as jornadas de um paciente dentro das nossas instituições. Porque quando nós, profissionais de saúde, reconhecemos a importância do envolvimento da família, a gente acaba criando uma colaboração que beneficia todos os envolvidos. E esse tema, ele não é só importante para os profissionais de saúde, mas ele é muito importante para os nossos pacientes. Eu coloco ali no livro, eu coloco que o cuidado compartilhado, ele não é apenas uma estratégia, é uma filosofia que deve ser integrada em todas as interações no ambiente de saúde. Porque quando nós priorizamos a inclusão dos familiares e uma comunicação aberta, criamos um ambiente de cuidado que ele é verdadeiramente humano. Então, é essencial que mais temas de cuidado centrado, de experiência do paciente, aconteça na nossa sociedade. Qual o nome do livro, né? Onde que o livro está sendo encontrado? Como é que as pessoas podem ter acesso? O livro, ele tem um tema que é o cuidado compartilhado, que é o engajamento de pacientes e familiares. Uhum. Ele é encontrado hoje na Amazon. É só a gente procurar ali o tema de experiência do paciente, o livro já vai aparecer. E é muito importante que esse livro seja divulgado para todos os nossos associados, que seja divulgado nas instituições, porque, como eu disse no início, ele não é um livro só para nós da área de saúde, mas ele é um livro fundamental para o paciente e para quem cuida do paciente. Agora vamos lá, você é presidente do Conselho Deliberativo da Sobresp, e eu queria te perguntar um pouco essa relação, de que maneira iniciativas e projetos da Sobresp te ajudaram com a visão, com as iniciativas, com as ideias que você teve a respeito do cuidado compartilhado e da experiência do paciente, e como é que você incorporou essas influências no conteúdo do livro? O meu contato com a experiência do paciente, o cuidado centrado na pessoa, ele iniciou no final de 2017, início de 2018, numa pós-graduação que eu fui fazer de qualidade e segurança do paciente. E no meu primeiro dia de aula, o professor, ele falou sobre o tema experiência do paciente e cuidado centrado na pessoa. E aquilo, para mim, foi uma experiência muito nova. Eu não conhecia o tema e eu fiquei encantado a partir deste momento. Eu fui atrás ali de conhecer o Marcelo Alvarenga, onde eu iniciei alguns cursos na época, e fui me apaixonando cada vez mais pela experiência e pelo cuidado centrado. Até que eu me associei à Sobresp, e através ali da sociedade, fui participar de todos os congressos, fui das comissões organizadoras do congresso, da comissão científica, e a sociedade, ela traz ali para nós, associados, muitas vantagens e muitos temas relevantes à experiência do paciente, ao cuidado centrado. E, sem dúvida nenhuma, estar dentro da sociedade,
abriu para mim novos caminhos e novas perspectivas, como a construção desse livro, que eu iniciei a escrita há mais ou menos uns 7, 8 meses. Eu até não ia lançar esse livro inicialmente, seria outro livro que eu ia iniciar, ia ser publicado agora no final de abril, mas acabou sendo este livro, que eu também estava escrevendo, publicado primeiro, aí por questões ali na própria Amazon, tá? Mas a sociedade, sem dúvida nenhuma, ela acabou me desenvolvendo e apaixonando cada vez mais por esse tema. E no livro você aborda a importância da experiência do paciente e da família, que é o que você já falou na apresentação sua e tudo mais, né? Quais são os principais fatores que você acredita que impactam diretamente essa experiência no cenário atual da saúde e como os profissionais podem estar mais atentos a estes sinais ou a esses fatores, né? Sem dúvida nenhuma, eu falo do engajamento na saúde. Então, quando a gente fala do engajamento, eu tenho que engajar tanto os profissionais de saúde, quanto eu tenho que engajar os meus pacientes e os familiares no cuidado. Então, cada vez mais, quando nós envolvemos os pacientes, envolvemos todos os profissionais no cuidado, nós teremos um desfecho, teremos um resultado melhor. Então, quando eu falo nessa abordagem, eu não posso deixar de falar do cuidado centrado. Então, quando eu falo de várias definições que o Institute of Medicine ele traz para a gente, que é fundamental oferecer um atendimento respeitoso e acolhedor, garantindo que as preferências, as necessidades e valores de cada paciente que orientem todas as decisões clínicas. Então, isso, quando a gente fala do cuidado centrado, nós já temos definições desde 1960. Então, de onde surgiu esse cuidado centrado? Então, nós temos definições, que foi o Carl Rogers, que ele foi um psicólogo, onde ele criou a expressão, em 1960, do cuidado centrado na pessoa. E onde ele já defendia o atendimento, que esse atendimento ele tinha que ser um atendimento empático e um atendimento sem julgamentos. Então, olha como tudo isso é antigo e como tudo isso já traz esse pensamento de centralidade na pessoa. E isso, com o tempo, foi modificando. Então, por exemplo, em 1990, nós tivemos a cocriação dos pilares de qualidade dos sistemas de saúde do Dona Bedian, que foi, inclusive, né, um pediatra, onde eles destacavam a conformidade com os desejos do paciente. Na década, agora em 2000, né, mais preciso, em 2001, o próprio Institute of Medicine, ele fala que o foco no paciente, ele tem que ser uma das 6 dimensões da qualidade e cuidado em saúde. Em 2002, nós temos relatórios da importância e capacitação, o empoderamento de tratar os indivíduos como parceiros no cuidado. Então, eu já trago isso dentro do livro. Em 2008, nós temos que algumas expectativas que foram publicadas em 2008 de usuários de saúde em relação aos serviços oferecidos, que incluía a importância do envolvimento de toda a população nas decisões dos cuidados. Então, nós já falamos isso, do cuidado compartilhado, há muitos anos. Nós, muitas vezes, como profissionais de saúde, nós já fazemos o cuidado centrado. Só que como que isso a gente consegue engajar e como que isso chega até os nossos pacientes, até os nossos cuidadores, os nossos familiares. E é importante que agora, por exemplo, em 2013, há 10,
12 anos atrás, o The Berwick Report, ele apresenta um plano de ação no Reino Unido em que a voz do paciente precisa ser ouvida, precisa ser entendida como uma forma de aumentar a sua segurança e o engajamento dele na saúde. Então, nós estamos falando de 12 anos atrás, isso é recente, né? E após o surgimento desse modelo, que eu falo que é muito importante, de cuidado centrado na pessoa, existem várias estratégias que nós podemos fazer para promover esse engajamento. Então, a gente tem o cuidado centrado, a gente tem que promover o engajamento, nós temos que ter melhores desfechos clínicos, temos que melhorar a nossa experiência, a experiência dos nossos colaboradores, a experiência do paciente. E a gente tem alguns princípios básicos do cuidado centrado na pessoa. Então, nós vamos falar de acesso aos cuidados, nós podemos falar de continuidade da transição, de suporte emocional, de conforto físico, de conforto mental, de coordenação do cuidado, como que nós estamos falando de saúde, a gente tem que coordenar o cuidado com tantos profissionais, e cada profissional detém ali a sua qualidade, o seu domínio daquela especialidade, e respeito pelas preferências dos pacientes. Então, isso são alguns princípios quando nós falamos do cuidado centrado. E muitos profissionais atuam dessa maneira, né? Só que nós temos aí alguns problemas. A gente pode ter problemas relacionados à mudança. Eu sempre fiz dessa forma. Como que eu vou fazer? Por que eu tenho que mudar? O que isso vai transformar para mim? Muitas vezes a gente coloca, vamos trabalhar a centralidade na pessoa, vamos trabalhar a centralidade no nosso paciente, mas isso é oferecido algum treinamento, é oferecido as oportunidades que nós temos que mostrar para os nossos colaboradores, para a nossa equipe, recursos muitas vezes limitados, que podem dificultar todo esse processo. Aí falamos também em relação à comunicação. Nós temos um problema que na saúde, não só na saúde, mas nas nossas instituições, falar em comunicação é muito difícil, é muito complicado, nós temos que aprimorar a comunicação. E não só a comunicação entre profissionais, mas a comunicação entre os médicos, entre a equipe de saúde e os pacientes e os familiares. E também a cultura da organização. A gente não muda uma cultura rápido. E a gente tem que começar a implantar essa cultura. Como que a organização, ela entende essa centralidade na pessoa, entende esse cuidado compartilhado, como que entende esse engajamento, como que nós vamos engajar os nossos pacientes, vamos engajar aí os nossos líderes, né? Nós temos aí a alta liderança, nós temos a média liderança, e nós temos o papel da liderança de engajar. Então, a gente precisa fazer esse engajamento. Por quê? A gente vai proporcionar um ambiente muito mais colaborativo para todos. Nós vamos ter que fomentar uma comunicação cada vez mais transparente, podemos possibilitar o desenvolvimento profissional e o desenvolvimento pessoal de uma forma contínua. E, sem dúvida nenhuma, cada vez mais que nós trabalhamos dessa forma, engajando também a liderança, para a gente poder engajar toda a equipe multi, nós vamos empoderar cada vez mais os profissionais na assistência. E nós conseguimos aí uma melhoria de processo, uma melhoria de qualidade, sempre pensando nos nossos pacientes, sempre pensando num cuidado mais efetivo. Então, para isso,
nós precisamos engajar os nossos pacientes, nós precisamos engajar os nossos familiares. E eu trago aqui uma definição de engajamento que profissionais, para a gente conseguir engajar cada vez mais, nós temos que mostrar um resultado melhor para a equipe, nós temos que mostrar um resultado melhor para a nossa equipe multiprofissional. Com esse resultado, nós conseguimos engajar mais profissionais para trabalhar esta centralidade. A gente consegue que cada vez mais os profissionais aceitem essa mudança e que essa mudança a gente consiga transformar a vida dos nossos pacientes cada vez mais. Nós melhoramos as taxas de satisfação e de experiência do paciente e nós conseguimos, aí com esse engajamento, ter resultados expressivos de redução de taxa de internação, nós reduzimos o tempo médio de internação do paciente, nós reduzimos o retorno desse paciente ao pronto-socorro, a reinternação desse paciente, porque nós vamos conseguir engajá-lo no cuidado. E nós temos que lembrar que o cuidado, principalmente quando a gente fala de pacientes internados, ele não vai acabar ali durante a internação. Esse cuidado, ele vai além, porque a internação, ele não vai ser o ponto final. Nós temos a continuidade desse tratamento, nós temos a continuidade desses pacientes que vão precisar de orientações, que vão precisar saber sobre a sua saúde, que vai precisar saber sobre a sua doença. É aí que entra fortemente o letramento em saúde. Então, por que esse letramento em saúde, ele surgiu? De onde que ele veio para mim? Eu sou médico diarista de uma unidade de internação pediátrica há 11 anos. Então, eu convivo diariamente com os meus pacientes, com os familiares, e eu observei que eles precisam, que existe essa necessidade de engajá-los cada vez mais. Nós podemos engajar de algumas maneiras, como uma escuta ativa, como uma melhor experiência, mas o letramento em saúde, ele foi essencial para que essa transformação acontecesse de uma forma muito impactante na unidade de internação. E quando eu falo do letramento em saúde, eu vou dar um exemplo de uma frase, que é uma frase que eu gosto, que se eu falasse desta forma: a enfermidade das sensações humanas revela-se na impermanência dos vínculos afetivos que se moldam ao fluxo inexorável do tempo. Muita gente vai falar: o que o Rafael está falando? Né? Então, muitas vezes, a gente, quando vai fazer esse engajamento para os nossos pacientes, para os nossos familiares, nós podemos estar falando e que eles entendendo dessa maneira. E que seria muito simples, que essa frase significa que os sentimentos mudam com o tempo e os laços entre as pessoas também. Por isso que é importante a gente trabalhar o letramento dentro do engajamento. Porque o paciente, ele vai para casa, hoje, não é por falta de informações. Nós temos excesso de informações, mas e essas informações? Elas são informações de uma fonte segura, são informações de uma fonte confiável. A gente precisa
saber onde nossos pacientes acessam essas informações. Analisar os pacientes, eles têm que analisar os riscos e os benefícios relativos ao tratamento. Ele precisa saber hoje como utilizar cálculos, como utilizar canetas modernas, canetas de insulina. Eu vou fazer essa medicação baseado em quê? Como que eu vou interpretar esses números? Então, tudo isso faz parte do letramento. E a comunicação com os profissionais de saúde. E é uma coisa que eu queria ver com você, uma coisa nesse sentido, porque assim, você falou agora há pouco de muita coisa relativa à história, teoria, pensadores, tudo envolvendo cuidado centrado. No geral, a gente pode dizer que os profissionais de saúde vão focar nisso, porque eles precisam conhecer, eles precisam aprofundar e tudo mais, né? Só que a gente está falando de 60 anos, você falou aí do começo dos anos 60, né? Então são 60 anos de experiência do paciente e isso nos leva a pensar que são algumas gerações que passaram por aí. Então tem geração que entende de um jeito, tem geração que fala de outro, tem geração que escuta de outro. A gente está falando num Brasil que tem, né, uma dimensão e regionalismos impactantes. Esse letramento, ele é capaz de como é que ele age nesse processo inteiro? Ele ajuda a que essa comunicação vá e volte, que a gente consiga realmente compreender o que está acontecendo? Ajuda, e ela vai ser fundamental. Porque quando a gente fala, eu vou fazer, por exemplo, uma alta hospitalar, existe vários trabalhos hoje, Túlio, que fala que mais de 80% das informações em saúde, elas são esquecidas imediatamente após a alta hospitalar. Que em torno de 50% das informações, elas são interpretadas de maneira incorreta. Então, isso já vem há muitos anos, independente se era em 1960, com certeza há muitos anos atrás. E isso vai mudando. E isso, cada vez mais, o nosso paciente, ele vai tentando se informar de alguma maneira. Mas a gente precisa tentar entender de onde essa informação está vindo. E a gente sabe que 78% as altas dos pacientes de emergência, eles não entendem as informações que foram fornecidas naquele momento. E que quase todos os pacientes, eles não perceberam que eles não entenderam o que foi dito. Agora a gente pergunta, mas será que isso só acontece para quem tem baixa escolaridade ou acontece para todos? Então, isso acontece para todos. A alta é o momento que o paciente ele quer ir para casa, é um momento de, muitas vezes, de alegria. A alta ela tem que ser construída a partir do primeiro dia de internação hospitalar. E quando a gente fala de letramento, ler é muito importante. Aprender é essencial, mas saber interpretar é fundamental. Porque nós, como profissionais de saúde, podemos entregar ali para os nossos pacientes, eu quero colocá-lo cada vez mais na centralidade, no cuidado, mas o que eu estou entregando, como que ele vai conseguir entender essa informação que eu estou dando. E muitas vezes, essa informação, nós achamos que estamos fazendo um bem para o nosso paciente, entregando várias informações, só que para ele só está lendo, ele não está conseguindo interpretar o que nós queremos que aquela continuidade do cuidado permaneça. E o letramento em saúde, hoje, tem que ser envolvido as instituições organizacionais, os hospitais, os nossos ambulatórios, centros clínicos, postos, eles têm que ser envolvidos cada vez mais. Nós temos que disponibilizar recursos para que o nosso paciente tenha esse acesso, para que eles compreendam cada vez mais
que eles avaliem e que eles realmente utilizam essas informações. Então, quando você me perguntou da centralidade, que vem desde essas definições de 1960, que vem mudando com o tempo, mas no fundo o que a gente quer é que cada vez que eu for conversar com o meu paciente, eu escute o que é importante para ele e que nós conseguimos juntos trabalhar e chegar aí a uma forma de colocá-lo no centro do cuidado. E já tem trabalhos que sem o letramento em saúde, por exemplo, nós temos piores desfechos clínicos, uma comunicação ineficaz, nós temos um aumento da hospitalização. Esses pacientes, eles vão várias vezes aos prontos atendimentos, aos nossos prontos socorros, para tirar dúvidas, porque ele não entendeu, ele não sabe o que aquela doença, aquela continuidade do tratamento quer dizer para ele. E nós temos várias possibilidades aí e atributos quando nós falamos de letramento em saúde. Então, esses atributos, nossa, mas será que eu vou conseguir falar de letramento na minha instituição? Vamos sim, nós vamos conseguir engajar o paciente, isso é colocar o paciente com cuidado compartilhado. Então, nós vamos falar de letramento e nós temos, por exemplo, um atributo que é uma liderança comprometida. Então, se essa liderança, ela prioriza a comunicação clara e acessível, isso a gente vai fazer bem para os nossos pacientes, para os nossos familiares. Porque eu não quero que ele só leia, eu quero que ele interprete. Eu quero que aquelas informações estejam claras para ele. Então, o primeiro atributo para a gente falar de letramento em saúde é que a liderança tenha uma clareza e priorize isto para os nossos pacientes. Eu vou falar também de um segundo atributo, que é a integração do letramento em saúde nas estratégias, nas operações, no planejamento estratégico do nosso hospital. Ele tem que ser considerado dentro do planejamento estratégico. E já existe alguns países que algumas acreditadoras em saúde, eles trazem o letramento como um dos indicadores para aquela instituição ser reacreditada ou ela ser certificada. Então, já existe isso. Um outro atributo, nós podemos falar da preparação da força de trabalho. São profissionais capacitados para se comunicar de forma clara e eficaz com diferentes públicos. Então, não adianta eu querer falar de uma forma que eu quero que o meu paciente, eu quero que o meu cliente entenda. Então, vamos treinar a equipe sobre o letramento em saúde. Como que vai ser essa abordagem? Como que vai ser o plano de alta? Nós temos também um outro atributo, que é a inclusão na concepção e avaliação de serviços, onde a gente fala muito de cocriação. Porque se a gente não cocriar com o nosso paciente, vai vir ali algumas questões que muitas vezes só a liderança acha necessária, mas que nós temos que entender como que essa cocriação, como que o meu paciente, como que o usuário da minha instituição, ele entende e ele, que é um utilizador, ele precisa fazer parte desse processo. Um outro atributo para a gente implantar o letramento em saúde é o atendimento a diversas necessidades da população. Reconhecer que existem culturas diferentes, que existe a língua diferente, a parte educacional diferente, cognitiva diferente. E se a gente não entender isso e colocar tudo de uma forma exclusiva, uma forma única, isso não vai dar certo, porque a gente precisa entender de forma individualizada o que aquele meu paciente, aquele meu familiar, ele precisa. Então, nisso, já estamos também falando de uma comunicação
de uma linguagem clara, de uma linguagem aberta. Existe aí algumas técnicas. Então, por exemplo, o show me, né, que é me mostre. Então, a gente pode validar com os nossos pacientes, por exemplo, o uso de uma insulina. Então, eu falo, porque eu tenho muitos pacientes pediátricos que a gente faz o diagnóstico durante a internação, então eu peço para me mostrar. Isso é uma forma de letramento. Como que nós treinamos essa família para utilizar a insulina e peço para que ela me mostre ali como que está sendo feito. E uma outra forma da gente ter essa comunicação clara é o ensinar de volta. Então, a gente explica o conceito da doença, a gente explica a forma de tratamento, o uso de medicações, e eu peço para esse paciente repetir. Então, o familiar repete o que você entendeu, porque o paciente vai esquecer muitas vezes. E, muitas vezes, a maioria das vezes, ele vai esquecer, ele não vai entender. Então, nós vamos falar, olha, talvez eu, como profissional de saúde, eu não fui claro, então eu vou repetir e peço novamente que ele repita. Então, isso são algumas técnicas que nós vamos utilizar aí dentro do letramento em saúde para a gente poder melhorar cada vez mais, né? Um outro atributo é o acesso fácil a informações. O que minha instituição ele está entregando ali para o meu paciente? Como que essa informação ela está chegando? Que às vezes, muitas vezes, a gente acha que está sendo uma informação clara, e para o paciente, para o familiar, está ali escrito em japonês. Então, nós precisamos, sim, ter materiais educativos, de forma escrita, de formas lúdicas, pensando na individualidade do paciente, pensando como que esse paciente e o familiar vai conseguir absorver todas essas informações, e como eu disse, 80% pode ser esquecidas. Então, é uma responsabilidade nossa de profissionais da saúde, o letramento. Chegando ali no 9º atributo, quase no fim, então, no 9º atributo, eu posso falar aí como que a gente pode abordar esse letramento, né? Posso abordar, por exemplo, dentro das minhas metas internacionais de segurança. Então, um exemplo da uso de medicamento seguro, então eu posso fazer entrevistas com os meus pacientes, eu posso fazer entrevistas relacionadas à identificação. Então, olha, é abordado a identificação segura, o que é perguntado pela equipe, o que é importante, qual que é a finalidade, né, dessas metas internacionais de segurança, e fazer questionários, fazer ali entrevistas para a gente entender o que nós precisamos aprimorar, o que nós precisamos que cada vez mais incluímos o paciente aí no cuidado compartilhado. E por último, a gente mostrar para os nossos pacientes, isso estou falando, por exemplo, pacientes de plano de saúde, o que está dentro da cobertura do plano, né? Será que esse paciente sabe? Será que no momento da alta a gente entrega tantas coisas ali? Será que ele vai conseguir fazer a continuidade do cuidado? Então, é importante que eles saibam e que as instituições ofereçam e falem de letramento, e falem como que nós conseguimos construir essas ações juntos, né? E para finalizar, eu falo que o letramento em saúde é quando o profissional e paciente realmente entendem um ao outro. Eu acho que essa é uma definição muito importante. Hoje eu também faço parte, como associado da Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Tenho muito orgulho de fazer parte da Sobresp, e cada vez mais nós temos aí que trabalhar pensando como que o engajamento, como que o cuidado compartilhado, ele vai transformar a saúde e como ele vai transformar
a experiência dos nossos clientes dentro da saúde. Então, isso eu acho que é o que eu gostaria de deixar aqui, e que vamos todos juntos trabalhar o engajamento e trabalhar o letramento em saúde. Eu queria te problematizar com uma situação que é o seguinte: uma grande parte disso que a gente falou agora envolve tempo. E aí, um pouquinho para trás aqui, você falou uma coisa muito interessante, que foi o momento da alta. Então, isso afeta até o paciente, que ele está contando os minutos para chegar em casa. Então, muitas vezes, essa questão tempo, tipo, ele vai perder, sei lá, X minutos ouvindo um profissional de saúde falando alguma coisa para ele sobre esse processo. Ou o próprio gestor da área, num outro viés, vai cobrar tempo da equipe, porque a equipe precisa gerar resultados. Às vezes o próprio profissional de saúde, que às vezes, sei lá, trabalha em mais de um emprego, ele também tem que resolver rápido uma situação dele ali para que ele consiga se deslocar para outra unidade. Não é uma equação fácil, mas como é que o tempo, o fator tempo, impacta isso tudo? Ainda mais pensando em outra coisa que você falou. Olha, muitas vezes o paciente volta de novo à unidade, às vezes com uma dúvida, às vezes com um problema, porque não seguiu o tratamento da forma como precisava, o que também é tempo para o profissional, é tempo para a unidade, tempo é dinheiro para a operadora de plano de saúde. Então isso tudo vira uma bola, né? uma situação. Como é que, para as pessoas que estão com isso em casa, pensando, cara, como é que eu vou fazer com o meu tempo se eu só tenho 24 horas, eu tenho que me virar nisso? Então, Túlio, por isso que é muito importante a gente poder trabalhar, devemos trabalhar a partir do primeiro dia de internação. Então, quando o paciente interna, nós temos um plano terapêutico adequado, nós sabemos que o trabalho da alta hospitalar, ele tem que ser realizado a partir do primeiro dia. Então, se é um paciente que está sendo internado, por exemplo, por uma pneumonia grave, eu sei que em torno de 7 dias, esse meu paciente ele vai de alta hospitalar. Então, eu já sei que ele vai precisar na alta de fisioterapia, que ele pode precisar de um acompanhamento com um pneumopediatra ou um outro especialista. Então, essa construção, ela tem que ser realizada pela equipe multi, através do plano terapêutico, essa construção no dia a dia. Porque o planejamento da assistência, o planejamento terapêutico, ele tem que ser feito a partir do primeiro dia de internação. Então, quando a gente consegue fazer isso no primeiro momento, a gente não fica sobrecarregado ali no dia da alta, né? Porque nós temos ali as prioridades, então, muitas vezes a alta é só aquele momento de entrega das receitas, de entrega de documentos, porque essa construção ela já tem que está sendo realizada desde o primeiro dia. E quando a gente consegue ter um plano terapêutico adequado, nós conseguimos, sim, fazer esse planejamento do cuidado, e no dia da alta é só vamos ver as suas dúvidas, porque hoje é o dia tão aguardado, é o dia tão esperado, e que você siga essa continuidade do tratamento, essa continuidade da sua jornada, e que naquele momento o ideal é que as dúvidas tenham sido sanadas, tenham sido tiradas durante todo esse período de internação. É muito importante, porque a gente vê que é um cenário completo, né? E a própria construção de comunicação também deve ser desse jeito, né? Porque vem uma família, vem um paciente, com o tempo você começa a identificar isso com o paciente e traduzir, e ir conversando, e conseguindo repassar essas informações para ele ao longo deste processo, né? Exatamente, ao longo da sua internação, ou da sua jornada, ou ao longo de um tratamento quimioterápico. Então, isso é a construção tão forte que a gente sempre fala de um plano terapêutico, de um plano de cuidado. Então, a nossa comunicação, ela tem que ser uma comunicação clara, ela tem que ser uma comunicação objetiva e com metas. Então, a gente tem que trabalhar aí dentro do nosso plano
as metas terapêuticas que a gente está conseguindo alcançar ou não, e entender. Então, quando isso é construído, né, não tem etapas, né, igual não tem takes ali de filmes. Então, é toda uma continuidade do cuidado. Então, é como ele entra e como a gente vai entregar esse paciente para a nossa sociedade. Então, nós somos responsáveis por isso, a partir do primeiro dia que ele interna. E eu falo isso sempre. A alta, elas têm que ser programada no primeiro dia que o paciente interna. A comunicação, ela tem que ser cada vez mais clara, mais objetiva. Por isso é tão importante que a gente consiga colocá-lo no cuidado compartilhado, quando a gente fala de centralidade na pessoa, quando a gente fala do letramento em saúde. Bom, eu acho que a gente chega no final, a gente realmente cumpriu todo o roteiro, tudo que a gente precisava falar sobre isso. As pessoas que estão querendo saber mais, vá em busca do livro, acho que é uma ótima oportunidade. E por outro lado, render não é nem homenagem, né, mas é um resgate, né, de um trabalho que você fez, que é muito importante para a experiência do paciente, que chegue em outros trabalhos nesse sentido, para que a gente consiga ampliar isso mais e mais e mais. Eu deixo um abraço aqui, te agradeço muito em nome da Sobresp, e eu queria que você deixasse também um último recado para as pessoas que estão ouvindo a gente e que, né, ávidas por informação, conhecimento e tudo mais. Eu tenho que agradecer, Túlio, a condução, a sua condução, eu tenho que agradecer a Sobresp, eu tenho que agradecer a todos que fizeram parte, que fazem parte dessa minha construção. Eu falo que eu tenho a experiência do paciente, o cuidado centrado na minha veia, desde 2018, quando eu fui apresentado pela experiência do paciente. Cada vez mais a gente está aí aprendendo, eu estou aprendendo muito dentro da sociedade, do The Burial, que é um instituto onde nós, dentro da Sobresp, temos esse acesso. O meu livro é o primeiro livro, é um livro que está muito didático, ele é um livro tanto para colaboradores, quanto para pacientes, para familiares que entendam um pouco esse conceito, tá? Então, eu só queria realmente agradecer, e o agradecimento final, eu não poderia deixar de falar que são para os meus pacientes. Eu falo que eu agradeço todos os dias por ser pediatra e ter esse contato. Muito obrigado. E chegamos ao fim do episódio 34. Hoje eu conversei com Rafael Leão, presidente do Conselho Deliberativo da Sobresp e autor do livro Cuidado Compartilhado, Engajamento de Pacientes e Família. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp. E se você curtiu o conteúdo de hoje, compartilhe com as pessoas que você conhece e com os profissionais que precisam ouvir isso. E favorita o podcast A Experiência do Paciente no seu tocador preferido. Obrigado por hoje, e a gente vai se ver no próximo episódio com convidados e temas incríveis. Bye bye!